Vou pedir para o Lázaro e a Priscila tomarem assento. Como disse o pastor Afrânio, nosso reitor, para não fugir da timoteologia, um 12 da primeira carta de Paulo a Timóteo: sou grato a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo reconhece isso falando para o jovem Timóteo. E tudo isso que nós vimos nesta manhã, e como disse, lembrou o pastor Dino, o começo de uma grande jornada, o começo de uma grande caminhada, e quão honrado me senti ao receber o convite da vossa pessoa para estar oficiando este momento, trazendo a você essa palavra, estendendo também a amada igreja presente aqui nesta manhã, e vendo o óleo sendo derramado, encharcado sobre os seus cabelos, sobre a sua cabeça, descendo sobre a sua barba e correndo sobre as suas vestes. Lembrando do Salmo 133, como um azeite precioso, o azeite que foi designado para aquele momento, feito de uma maneira diferente que Deus pediu para que fizesse, para que a unção também fosse diferente para aquele momento, na vida de um sacerdote, como azeite precioso que desce sobre a barba de Arão e desce sobre as orlas dos seus vestidos, e o sacerdote ficava ali submerso naquele azeite durante horas, era parte do ritual. E a Bíblia compara o azeite como um dos símbolos para representar a unção de Deus sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher. A Bíblia compara o azeite como um desses símbolos, mas uma das características, Lázaro e amada igreja, uma das características do azeite é que ele é um dos líquidos também mais fáceis de se evaporar, até mesmo que da própria água. Por parecer um líquido tão viscoso, viçoso, mas também é muito fácil de se evaporar, ainda que não tenha nem a presença do sol, ainda que nem tenha sido exposto a um calor excessivo. Muitos, Lázaro, têm se acostumado com a unção, têm se acostumado tanto com a unção que têm perdido o senso de já estarem sem ela, de já não perceberem que ela já se desvaneceu na sua vida. E por isso a nossa mensagem nessa noite é para que você sempre se revista da unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E como diz Eclesiastes, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Muita gente se surpreende, Lázaro, com o maná. Muita gente começa então a se acostumar com o sagrado. E o sagrado muitas vezes na vida de tantos chamados por Deus, mas que na caminhada deixa que o sagrado se torne comum. Já não surpreendem mais com o maná. Uma vez se surpreenderam, mas chega um momento de chamá-lo de pão miserável, como um dia o povo de Israel fez. Deixaram de se surpreenderem com a benevolência de Deus, com a graça de Deus, com a unção da provisão de Deus todos os dias, e chegaram a dizer do maná: não aguentamos mais este pão miserável. E em várias partes do mundo, até no nosso meio, e muitas vezes ao redor da gente, Lázaro, algo que era tão cheio de unção pode facilmente se converter em algo tedioso, maçante, cansativo, enfadonho. Aí teremos que apelar para o que o pastor Afrânio disse:
tentar reinventar, reinterpretar, trazer uma nova unção que na verdade não é uma nova unção, como Paulo disse aos Gálatas: se alguém vos apresentar outro evangelho que não seja este, seja considerado anátema. Preze pela palavra, preze pela unção de Deus na sua vida. Pode ser que no caminho você possa dizer: não, mas eu não vou me acostumar com isso. Pode ser. Mas também não caia no erro que Pedro cometeu um dia: não, Senhor, eu nunca vou te negar. Pedro estava falando porque estava cheio de si. Eu estou contigo até a morte, mestre. Nós estamos juntos até o fim. E Jesus disse: ah, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E se Pedro não contasse com a graça, se Pedro não entendesse a misericórdia de Deus, ele não iria sobreviver a isso. Hoje parece que a unção tem se tornado mais um negócio. Mais um negócio. Parece que as pessoas estão aprendendo um negócio, quando se trata de unção para o ministério sacerdotal, pastoral. Porque hoje parece, Lázaro, algo tão distante, ou algo não tão espiritual como deveria ser. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Uma glória cada vez maior, uma unção cada vez mais fresca, uma unção cada vez mais nova, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nunca perca isso, Lázaro, quando adoramos a Deus, quando estamos caminhando em fidelidade para com Deus, quando nos enchemos de Deus, parece que essa unção vai impregnando da gente, vai se imantando na vida do homem e da mulher de Deus. Isso não pode sair facilmente, porque essa unção, essa glória de Deus que está sobre a sua vida, ela vai te moldar a cada dia, de glória em glória, uma glória cada vez maior. A unção vai te transformando, a unção precisa nos transformar todos os dias. Moisés tinha o rosto brilhando quando desceu do monte, quando contemplou o Senhor. E Moisés, diz a palavra, que teve que colocar um véu para que as pessoas pudessem olhar para ele, porque o seu rosto brilhava como o sol. A representatividade da unção poderosa e da glória de Deus sobre a vida de um homem que foi chamado para uma missão, que no princípio recusou, dizendo: não, Senhor, manda outro. Mesmo depois do Senhor ter falado comigo, eu ainda não me sinto pronto. Eu sou gago. Envia outro no meu lugar. Mesmo depois de experimentar tudo isso, Deus o tocou, Deus o encheu, Deus o capacitou. Porque é isso que Deus faz quando Ele chama alguém. Ele capacita, Ele reveste, Ele dá autoridade. Mas uma vez, Lázaro, Paulo escreveu aos Coríntios, falando agora de uma possível dissimulação de Moisés. E o texto começa dizendo, eu li o verso 18, mas o verso 13, 5 versículos antes, 2 Coríntios capítulo 3, diz assim, esse o mídia coloca: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que ia se perdendo. Foi se perdendo a unção. E nós, por causa dessa natureza pecaminosa que habita em nós, Lázaro, Priscila, nós somos mestres do véu. Sabemos usar ele perfeitamente. Sabemos dizer quando tudo está bem e na verdade não está bem. Quando estamos sem essa presença de Deus, e podemos até manipular as pessoas, Lázaro. Podemos até de cor dizer um sermão muito bem preparado, mas vazio de unção.
Como é também a sua área, você pode cantar, você pode com acordes, promover um ambiente falso. Nós somos mestres do véu, a unção está indo embora e nós não queremos reconhecer que dependemos todos os dias de uma unção fresca da parte do Senhor sobre a nossa vida, para vencermos todos os dias e agradarmos aquele que nos alistou para essa boa obra. Precisamos ser renovados, Lázaro, todos os dias. Não perca isso, mas não viva só desse momento. Não viva só desse azeite que foi derramado na sua cabeça. Ele precisa ser constante na sua vida, todos os dias, a fome e a sede pela presença de Deus. Poderemos um dia, se não atentarmos para isso, nos tornarmos em apenas um eco daquilo que um dia foi a voz de Deus. Não podemos cair nesse erro, Lázaro. Nossa oração nessa manhã, sobre a sua vida, sobre a vida dessa igreja, é que nunca o Senhor nos permita nos acostumarmos com a unção, assim, a ponto de não percebermos que ela está indo embora, que ela se desvanece, e muitas vezes por causa da força do título ou do cargo, simulamos ainda estarmos agradando aquele que nos alistou para a boa obra. Que nunca nos acostumemos com a presença de Deus, achando que está tudo bem, Lázaro. Com essa presença que traz mudança, temor, redição, que você continue sendo um caçador da presença de Deus. Como diz aquele livro do Tom Tinney, Caçadores de Deus. Que você continue sendo essa pessoa. Que Deus nunca nos permita acostumarmos com gente chorando no momento da adoração, se rendendo aos pés do Senhor, e estamos achando isso comum, sentindo sua presença, porque no dia que a gente fizer isso, nós começaremos a morrer. Porque somos mestres do véu, não sentimos mais nada, mas simulamos muito bem estarmos cheios da unção. Mas a melhor maneira, Lázaro, povo de Deus, que me ouve nessa manhã, para que Deus nos ajude, é não negarmos que nós necessitamos dessa unção fresca da parte de Deus todos os dias da nossa vida. Quem concorda com isso, diga amém. Diga, eu preciso, Senhor. Aleluia. Aleluia. O azeite se evapora, Lázaro. O azeite pode deixar perder. E diferente de qualquer outro líquido, ele se desliza, ele se desaparece com mais facilidade. Basta apenas uma rachadura, basta apenas uma brecha, basta apenas uma fissura no vaso. Basta apenas isso para que você deixe perder tudo aquilo que você um dia recebeu. Porque o que faz com que percamos o maravilhoso de desfrutar da presença de Deus é fazer com que nós percamos essa unção, são os maus hábitos, que vão substituindo sutilmente os bons hábitos da nossa vida. Muitas vezes, Lázaro, no ativismo ministerial, porque eu já estive nesse lugar, Lázaro. E muitas vezes no ativismo ministerial, muitas vezes no afã de estarmos tão atarefados na casa de Deus e com as coisas de Deus, o azeite se foi. E você se viu tão cheio das coisas de Deus, se tornando um adúltero ministerial. Preocupado com tantas coisas de Deus, menos com Deus. E como eu disse sempre nas nossas reuniões do Ministério de Louvor, apaixone-se primeiro por Deus, depois pela música, depois pelo seu instrumento, depois pelo seu back, depois pelo seu pedal, sua guitarra, seu microfone. Primeiro Deus, que Ele seja o centro da sua vida, que Ele esteja reinando no seu coração. Mais tempo com o ministério do que com o Deus que dizemos servir. Cuidado, porque é por essas rachaduras que vamos perdendo o frescor da unção. Cuide de sua vida espiritual, cuide dela. Você só está aqui, Lázaro, Priscila,
essa família sacerdotal. Você só está aqui por causa de uma convicção interior, dada pelo Espírito Santo, confirmada pela palavra de Deus e confirmada também pelo corpo de Cristo. Validando este momento na sua vida, Deus não atua sem propósito. Deus sempre tem um propósito para tudo. Você foi escolhido para tal obra. E como Paulo, seja grato àquele que te considerou fiel, designando-te para o ministério. Essa é uma chamada divina. Como disse o pastor Júlio, não é uma escolha pessoal, não é uma profissão, Lázaro, mas uma chamada irresistível para servir ao Senhor em seu nome e para a sua glória. Não é a nossa glória, Lázaro, é a glória dele. Não é no nosso nome, é no nome dele, Lázaro. Deus não chamou homens extraordinários para uma tarefa comum. Deus chamou homens comuns para um trabalho extraordinário. E você foi alistado para essa grande obra. Você foi alistada, Priscila, você foi alistado, Lázaro, para essa grande obra. Por isso o azeite deve te proteger de tudo aquilo que te distrai, Lázaro. Esse frescor dessa unção deve te proteger. Como o pastor protegia as ovelhas lá no Oriente Médio. Quando o salmista diz, olha, unge a minha cabeça com óleo. Proteção. Proteção. O pastor fazia isso, pegava a ovelha, untava ela, deixava ela banhada em azeite a sua cabeça, as suas narinas, os seus ouvidos, para que nenhum inseto, uma mosca com suas larvas e vermes viessem depositar na membrana do nariz ou nos ouvidos uma larva. E essa larva chegava ao cérebro da ovelha e ela se transformava, ficava louca, corria, se lançava no despenhadeiro, batia a cabeça nas rochas, morria. Por isso o salmista está dizendo, unges a minha cabeça com óleo. Eu não quero pecar, eu não quero falhar, eu quero honrar o Senhor que me alistou. Que essa unção se converta, Lázaro, em um sentinela na tua mente e no teu coração, levantando muros de proteção contra a sua vida, sobre a sua vida. Que essa unção te unge, que te unja nessa manhã contra os vermes da vida, contra a prostituição ministerial que está aí fora. E muitas vezes até dentro da igreja, e nós nos perdemos por causa dessa unção que nós não validamos, não amamos, não estamos mais sedentos, não estamos mais famintos. Para isso, Lázaro, para que você se proteja, o azeite tem que se renovar. Como eu vi hoje derramando sobre a sua cabeça, isso tem que acontecer, Lázaro, todo dia. O azeite precisa renovar continuamente. A unção de hoje pode te fascinar muito. O que aconteceu aqui pode encher os nossos olhos, pode encher você, Lázaro. Pode ser muito genial, ter sido muito legal, mas não viva só desse episódio. Deus quer escrever uma história com você. Deus quer escrever uma biografia, eu e Lázaro. Deus não quer que você viva de unção dos outros. Deus já derramou sobre você a unção dele. Deus já te capacitou. Deus já te deu as ferramentas. Um Deus pessoal que também está lá na tua habitação. Um Deus pessoal que está lá naquele momento privado de devoção, querendo dar-te todos os dias o azeite fresco para a sua vida, para que você viva sempre essa novidade de vida, para que nada no ministério te abale. Quantos querem isso nessa manhã? Quantos desejam esse frescor da unção de Deus sobre as suas vidas? Pode dizer isso para o Espírito Santo nessa manhã. E se queremos, Lázaro, se queremos os benefícios da unção, nós precisamos também estarmos dispostos a pagar o preço. O preço da unção. Salvação, Lázaro, é gratuita. Pela fé em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas a unção, nós aprendemos muito. Ela não custa caro, Lázaro. Ela custa tudo. Ela custa tudo, Lázaro. Por isso muitos são chamados e poucos escolhidos.
Por isso eu gosto de pensar que muitos são oferecidos e poucos escolhidos. Oferecido para o ministério. Como disse o pastor, eu estou pronto. Muitos são oferecidos e poucos escolhidos. Por isso existem muitos aí, que pregam como mulas, porque faltam os verdadeiros profetas, ungidos por Deus, na autoridade do Senhor. Porque, Lázaro, levar pessoas a Deus não requer de unção, porque as pessoas às vezes usam da manipulação para fazer isso. Se tem um povo sedento aqui e tem água desse lado, esse povo vai beber água, ainda que tenha alguém aqui batendo na rocha, ainda que tenha alguém aqui do outro lado golpeando a rocha. Venham, bebam. Pregar alguns sermões bem divididos homileticamente, quem sabe rodar o estado, quem sabe rodar o Brasil. Isso não quer dizer nada, Lázaro, mas que você tenha sempre uma palavra, uma convicção, quando você abrir a Bíblia e dizer assim, ó, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me disse para eu te dizer nesta manhã, e prega a palavra com ousadia, com unção. Mas para que Deus, Lázaro, toque as pessoas, levar as pessoas a Deus, a gente pode manipular isso, mas trazer Deus às pessoas, você precisa de acesso. E esse acesso você só vai obter através da unção de Deus sobre a sua vida. Para que Deus toque as pessoas, e fará isso através de ti, você precisa dessa unção. E para isso você precisa pagar um preço: fome pela presença de Deus, fome por sua presença. Mas não só a fome, mas também, Lázaro, morrer. Morrer para você mesmo, Lázaro. Sabe por quê? Deus nunca vai depositar a unção dele sobre pessoas vivas. Como assim, pastor? Sobre pessoas que estão cheias de si ainda, sobre pessoas que querem chegar em algum lugar no ministério, sobre pessoas que querem usar a unção como trampolim em suas próprias vidas, para os seus próprios deleites. Deus nunca vai validar a unção dele sobre pessoas vivas. Você precisa morrer para você. Você precisa sacrificar o seu eu. Sonhos, Lázaro, pessoais, se foram. E humanamente falando, dói? Dói. Dói bastante, se dói. Custará alguma coisa, pastor Oséias? Alguma coisa não, custará tudo. Custará tudo, Lázaro, morra para você mesmo, uma e outra vez. Sabe por quê? Custa morrer. Estou te falando porque eu sei disso, eu quero ressuscitar quase todo dia, Lázaro. E a gente conversa sobre isso. A gente quer ressuscitar quase todo dia. Mas a palavra de Deus, ei, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, morra o teu eu, para viver os propósitos e os sonhos de Deus sobre a sua vida, que são muito maiores e melhores do que aquilo que você pensa e imagina. Morra para você. Temos que crucificar o nosso eu. Te criticarão sem piedade. Te criticarão se você faz ou não faz as coisas. Dói, claro que dói. Às vezes você vai chegar em casa e falar: Priscila, meu amor, olha o que estão fazendo, olha o que estão dizendo, e nem me conhecem, nem sabem da minha intenção. Olha, dói, dói. Você só suportará essas lágrimas e essa dor se estiver disposto a morrer por algo mais nobre, que transcende você mesmo, que transcende a sua casa, que tem a ver com o reino dos céus. De vez em quando você vai perceber que está vivo, Lázaro.
E você precisa não ouvir a voz: Lázaro, sai para fora. Não, não saia, Lázaro. Dessa vez não saia. Dessa vez não saia. Dessa vez fique lá. Dessa vez fala assim: não, não, eu morri. Agora Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Cordeiro de Deus, que por mim se entregou, por mim se humilhou. Viva para honrar o nome dele, Lázaro. De vez em quando você vai perceber que está vivo, principalmente quando tem ovelha que insiste em teimar, em ter sintoma de bode. Aí você precisa morrer, porque se você viver, olha esse vídeo que eu preparei para você, Lázaro. Olha esse vídeo que eu preparei. Aquele, Felipe, o primeiro que eu te mandei. Eu já vi esse vídeo, olha lá. Ach, scheiße, fällt hier noch Schafen überrannt, scheiße. Das ist der Bock, ne? Ja. Na, gute Frau. Ach, scheiße. Hey, hey, hey. Scheiße. Dói. Tem que morrer de novo e de novo e de novo. Senão Deus não vai renovar essa unção sobre a tua vida, Lázaro. Ia chegar nesse momento da mensagem, porque eu lembro quando você chegou aqui. Eu lembro quando nós choramos juntos. E olhando para o que está acontecendo com você hoje, Lázaro, deixa eu terminar a mensagem. Eu quero ainda considerar, dentro do espectro da vocação ministerial, de acordo com as epístolas 1 e 2 de Tessalonicenses, os livros mais explícitos sobre a obra do ministério. Queria destacar responsabilidades básicas, para você que está no início dessa jornada como eu. Estava pensando hoje junto com meu irmão, já temos 10 anos nessa caminhada. Parece que foi ontem. Ontem. Responsabilidades: orar. Não vou ficar discorrendo sobre cada uma delas, não dá tempo. Evangelizar, capacitar, defender, ainda levando cabeçada, amar, labutar, exemplificar, liderar, alimentar, vigiar, alertar, ensinar, exortar, encorajar, corrigir, confrontar, resgatar. São suas responsabilidades, meu amado. Richard Mairui revela uma preocupação. Eu queria fazer essa anotação, e que você possa se juntar nessa grande tarefa. Seja um combatente, Lázaro, no árduo serviço da sua tarefa ministerial. Seja um combatente da supervalorização do raciocínio humano, em uma correspondente subestimação da revelação de Deus nas Escrituras. Estão se valorizando demais o que eu acho. Agora não é o que eu acho, Lázaro, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia me ensina. Lázaro, seja um combatente da supervalorização das necessidades humanas defendidas por homens nos púlpitos, e uma correspondente subestimação das necessidades definidas pelo próprio Deus. Lázaro, seja um combatente da supervalorização da vida terrena, a uma correspondente subestimação da relevância espiritual. Porque o nosso maior prêmio já está nos aguardando, Lázaro. A nossa coroa incorruptível já está nos esperando. Lázaro, seja um combatente da supervalorização do aspecto temporal das coisas, da vida, a uma correspondente desvalorização, subestimação do aspecto eterno. Porque Deus confiou para você, em você, para você,
ovelhas, almas, a eternidade. A eternidade. Lázaro, seja um combatente da supervalorização da cultura contemporânea. Há uma correspondente subestimação e desvalorização das Sagradas Escrituras. Lázaro, jovem pastor, apegue-se ao trabalho. Apegue-se ao trabalho. Faça seu trabalho. Deixe os mentirosos e suas mentiras. Deixe os sectários discutirem. Deixe os críticos maldizerem. Deixe os inimigos acusarem. Deixe o diabo fazer a parte dele da pior forma que ele sabe fazer. Mas cuide, para que nada impeça você de cumprir com alegria o trabalho que Deus lhe incumbiu. Deus não te chamou para ser admirado ou estimado. Mantenha-se firme no trabalho do mestre. Que seu alvo seja fixo, como um monte inabalável. Você pode ser assaltado, ferido, injuriado, insultado, caluniado, rejeitado muitas vezes, incompreendido, acusado por motivações impuras, bem como afrontado pelos inimigos, traído pelos amigos, desprezado e rejeitado pelos homens. Mas tenha determinação e tenha um zelo inabalável, a fim de perseguir o grande propósito e objetivo de sua existência, até que finalmente você possa chegar e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está preparada. Vai receber de quem? Do justo juiz. Você vai receber das mãos dele. Não só você, mas como diz o texto, todos aqueles que amam a sua vinda. Combatam o bom combate. O mesmo Paulo dizendo aos romanos: tenho para mim, eu considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Associe-se a gente impregnada da unção de Deus, Lázaro. Associe-se com esse tipo de pessoa. Eliseu ficou com Elias, grudado. Associe-se com esse tipo de gente. Sabe por quê? Eu já pensei isso, Lázaro. Pode ser que eu nem seja tão conhecido ainda, mas eu estou tão pegado, tão grudado, que na hora que chegar a unção sobre ele, Deus vai falar assim: quem que é esse aí do lado? É o Lázaro. Receba também. Seja impregnado dessas pessoas. Associe com esse tipo de pessoa. Os 70 anciãos colados com Moisés, os 12 discípulos colados com Jesus, os 400 endividados, amargurados de espírito, sendo convertidos em homens valentes, porque estavam ao lado de um homem cheio da unção de Deus, Davi. Grude com a unção, Lázaro. Fome, sede. Não acredite que é para sempre, nunca. Cuide para que ela se renove todos os dias sobre a sua vida. Por isso, mantenha sempre alvas as tuas vestes, jamais solte olhos sobre a tua cabeça. Seja respaldado e aprovado por Deus. Deus respalda a sua palavra onde ela estiver. Por isso Ele pode usar um profeta ou um burro, um jumento, porque Ele vai respaldar sempre a sua palavra. Mas Lázaro, você não precisa ser somente respaldado, mas aprovado. Queira ser aprovado por Deus como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por fim, seja bem-vindo, amigo, ao pelotão dos embaixadores do reino. Hoje chegou o dia da sua promoção. Você foi graduado. Sabe qual que é o título? Servo. Hoje você foi graduado no reino. Servo, embaixador do reino. Você foi empossado pelas mãos do presbitério, mas as mãos do Deus invisível já estavam sobre sua vida antes de você nascer.
Ele já te conhecia, Ele já tinha te chamado desde a fundação do mundo, desde a eternidade. As mãos do Deus invisível já te abençoaram, já foram empossadas sobre a sua vida. Hoje é o dia que nós celebramos isso, promovido a servo nesta grande jornada, pastorear as ovelhas do rebanho do Supremo Pastor. Ah, meu amigo, que excelente obra almejastes. Deus te abençoe. Cá, meu bem. Pastor, por favor. Em nome do Ministério de Louvor, também nós queremos coroar esse momento contigo. Rapaz, parece que vai dar para passear bem. Dá um glória aí, irmão. Se tiver vaga, receba. Em nome do Ministério de Adoração. E esse aqui, ó.